Shalom a todos, sejam bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Hoje o nosso tema é a parábola dos talentos. Em algumas versões você pode encontrar o seguinte título: o investimento dos talentos. O que nós podemos aprender com esse texto? Lembrando que Jesus está utilizando as parábolas para enfatizar a necessidade da vigilância para guardarmos o seu retorno, ou seja, a sua segunda vinda. Então, nós já estudamos algumas parábolas anteriores, e se você ainda não viu, então veja nos vídeos anteriores. O nosso texto base é Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, nós leremos do versículo 14 ao versículo 30, e há algo ou ensinamento nesse texto que nós precisamos aprender para sermos edificados pela palavra de Deus. Diz assim o texto: digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade. A cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bom ou muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Bem, nós já lemos esse texto várias vezes. É um texto que nós podemos usar em 2 ocasiões. Primeiro, para ensinar princípios a respeito da administração financeira, que não é o foco do nosso vídeo ou do nosso tema.
Mas esse texto ele também é usado para nós falarmos sobre a necessidade de nós investirmos no reino de Deus, para nós trabalharmos no reino do Senhor com a capacidade, com o talento, com as habilidades que o Senhor nos deu. Quando nós falamos de talento no aspecto financeiro, nós estamos falando de uma moeda que circulava na época de Jesus. Era uma moeda que tinha aproximadamente 35, um talento correspondia, melhor dizendo, a 35 quilos de prata e correspondia a 6.000 denários, que eram moedas de prata. Então, nós agora saindo da questão financeira, nós vamos definir a palavra talento como capacidade, como habilidade naturais que com certeza o Senhor nos concede. E essas habilidades, elas se diferenciam, elas são dadas de maneiras diferentes. O texto é claro em dizer que Jesus está comparando o reino de Deus a um senhor que deu uma quantidade de talentos a 3 pessoas diferentes. A um ele deu 5, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. E o objetivo dessas pessoas receberem esses talentos era que elas investissem, ou seja, que elas administrassem esses talentos para que houvesse uma produtividade. E uma curiosidade importante que eu quero trazer para você nesse texto. A palavra talento, na nossa língua portuguesa, ela se originou a partir dessa palavra. Então, através desse texto bíblico, é que a palavra talento, ela passou a ser utilizada na nossa língua portuguesa. Então, talento está relacionado não só àquela moeda da época de Jesus, mas está relacionado à aptidão, capacidade natural ou adquirida ao longo da sua vida. E o que é importante nós entendermos é que a pessoa que aquele senhor entregou 5 talentos, ela investiu e ganhou mais 5. A pessoa que recebeu 2 talentos, investiu e ganhou mais 2. Mas a terceira pessoa que recebeu apenas 1 talento, ela temeu, ela não investiu, ela fez exatamente o contrário das pessoas anteriores, ou seja, daqueles que receberam 5 e 2 talentos. Ela simplesmente o enterrou. E aí, quando aquele senhor volta para acertar as contas, encontra ali 2 servos bons e fiéis. Por que o Senhor os chama dessa maneira? Porque na hora da prestação de contas, aqueles homens apresentam: olha, o Senhor me entregou 5 talentos e eu ganhei mais 5, então totalizando 10 talentos. E o Senhor, naquele momento, o felicita e o chama, o classifica de servo bom e fiel. O outro que havia recebido 2 talentos, diante daquela prestação de contas, apresenta agora não 2 talentos, mas apresenta 4, porque ele recebe 2, investe e recebe o dobro. Mas aquele o qual o Senhor havia entregado apenas 1 talento, ele simplesmente diz que temeu ao Senhor, que ele conhece o Senhor e por isso ele não fez nada com aquele talento. E o Senhor o repreende, classificando-o como servo infiel. Nós já falamos sobre o que significa a palavra servo no hebraico. Se você não viu esse vídeo, você precisa ver os vídeos anteriores para você ter um entendimento mais amplo e profundo a respeito dessa palavra. E hoje eu quero focar apenas no significado da palavra servo, porque servo é aquele que trabalha. Quando Deus nos dá habilidades, aptidões, Ele está nos capacitando para trabalharmos no seu reino, não para ficarmos inertes, não para ficarmos ociosos. E quando aquele servo mau,
ele é classificado assim porque não investiu o único talento que recebeu. O Senhor dá a ele uma sugestão do que ele poderia ter feito. E o Senhor diz no versículo de número 27, então por isso ao menos devias ter investido o meu talento, porque tudo que nós temos não é nosso, vem de Deus. É como se o Senhor nos emprestasse com uma finalidade, com um objetivo, com um propósito, que é servir, trabalhar no seu reino. E eu quero destacar aqui, antes de nós concluirmos o versículo 27, que é algo importante para nós aprendermos desse versículo, gostaria que você entendesse o seguinte: tudo que nós recebemos do Senhor não é para a nossa exaltação, para um exibicionismo, mas é para que outras pessoas sejam edificadas. Se você deseja ser reconhecido, se você quer ser alguém que tem utilidade no reino de Deus, você precisa entender a importância de servir. Tudo que você tem, todos os seus títulos, todas as suas habilidades, todos os cargos que você recebe na sua igreja, tudo que você faz fora do templo, tudo que Deus te confiou é para abençoar outras pessoas. E nós precisamos entender e praticar muito esse conceito de que quando nós estamos trabalhando para o reino, nós estamos servindo o outro. O dom é dar, o dom ou talento, enfim, são palavras diferentes, mas que o dom também é nos confiado. Nós vamos ler outros textos que falam sobre isso. Quando o Senhor nos dá talentos ou dons, tudo que o Senhor nos concede, Ele o faz para que através de nós vidas sejam abençoadas. Então você entende o perigo de não usarmos aquilo que Deus nos deu? Não importa a quantidade, não importa se o Senhor dá a outros mais talentos que a nós. O importante é que o Senhor dá talento a todos. E todos os talentos são importantes e úteis, porque vão edificar e impactar vidas. E se você não investe, não usa esses talentos, seja por qualquer motivo, por medo, ou por ociosidade, ou por outro motivo, pessoas deixam de ser abençoadas através da sua vida. Então, o que Jesus, ou o que o Senhor está falando aqui através desse versículo, é que se essa pessoa, se esse servo que recebeu um talento, tivesse pelo menos ido com esse talento até o banqueiro, ele poderia ter feito com esse banqueiro um tipo de investimento. E aí vai uma outra curiosidade, algo que faz parte da cultura judaica. Os banqueiros na época de Jesus, eles ficavam atrás de mesas pequenas e eles, assim, ficavam em público atrás de mesas pequenas e trocavam dinheiro. Você pode ler Mateus capítulo 1, versículo 12, vai falar sobre isso. E quando o Senhor fala, olha, se você tivesse ido até um banqueiro, se você tivesse investido um talento, você poderia pelo menos ter alcançado os juros desse um talento que você recebeu. E juros, naquela época, remetia ou tinha uma ligação à prole. Então, quando se falava de juros naquela época, se falava de filhotes. Os juros eram considerados como filhotes do que se havia emprestado, do que se havia investido. Era como se os juros fossem o nascimento, fosse a extensão daquele dinheiro, daquele investimento que é feito. Então, havia essa relação de juros com prole, com filhotes, ou seja, todo mundo que investe tem um resultado a mais. Essa é a lição. E por esse homem ou esse servo não ter esse tipo de atitude, ele se tornou um servo
mau e negligente, ao invés de ser um servo bom e fiel como os outros. E eu quero te dizer o seguinte, duas coisas que eu quero enfatizar. Se você deseja ser honrado, se você deseja ser reconhecido, se você deseja agradar ao Senhor, se você deseja utilizar tudo que o Senhor te deu, porque o que o Senhor te deu não é seu, é para você compartilhar, então trabalhe para o reino, seja servo. Isso é uma lição que você tem que guardar no fundo do seu coração, que você jamais pode esquecer. Segunda lição, e a mais importante de todas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Nós precisamos ficar firmes, inabaláveis no nosso servir ao reino de Deus. Porque quando, através do que o Senhor nos entrega, nós trabalhamos para o seu reino, todo o nosso trabalho não é vão. É o que diz o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Então, o cerne desse texto da parábola dos talentos é mais que uma motivação, é a conscientização, é a ativação da importância do que nós fazemos para o reino de Deus. Eu não faço para que o outro veja, eu não faço para ser recompensado somente, mas eu faço por amor, eu faço para que o outro seja alcançado, eu faço ou eu trabalho ou eu sirvo para que vidas sejam alcançadas através da minha vida. Então, como você se definiria como servo bom e fiel ou como servo mau e negligente? Que Deus te abençoe e até a próxima.